Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria e salve São José, estamos no 6º dia da nossa preparação. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. São José é o chefe da Sagrada Família. São José é o pai da Trindade na terra, em semelhança à Trindade celestial. Vai dizer para nós São Pedro Damião, o santo da Eucaristia. Deus quer que nós participemos desta Santíssima Trindade do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. E para que nós participemos desta Santíssima Trindade no céu, Ele deseja que nós iniciemos com a Trindade da terra, ou seja, a Sagrada Família, que também pode ser considerada a primeira igreja. São José é o pai da Trindade criada, como vai dizer para nós muitos santos, inclusive doutores, vão fazer esta comparação da Trindade criada na terra com a Santíssima Trindade criada no céu. E São José é o pai desta Trindade na terra, não como a Santíssima Trindade, evidentemente, nem a Virgem Maria, nem São José são Deus no sentido pleno da palavra. Eles são homens, são criaturas de Deus, mas é uma figura. E muitos santos adotaram essa figura. E tanto a Santíssima Trindade como a Trindade criada tem Deus na sua composição. 3 pessoas, um só Deus. Na Trindade criada existe Deus. Um Deus feito homem, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. São Francisco de Sales, ele vem nos fazer essa bela comparação. São Francisco de Sales, um doutor da igreja, ele vem fazer essa comparação das duas trindades. E com Jesus Cristo fazendo parte das duas. São Francisco de Sales ele vai dizer assim que, de alguma forma, a Trindade criada representa a Santíssima Trindade no céu. A Trindade de Nazaré representa a Santíssima Trindade do céu. A Santa Igreja quer que você seja membro desta família por adoção, membro da família da Santíssima Trindade. Se vocês pegarem os escritos joaninos, nós veremos que Deus nos quer introduzir na Santíssima Trindade. E como é que faz para nós nos inserirmos nessa Santíssima Trindade? Exatamente desta forma, nos inserindo na Trindade terrestre. A Igreja quer que você seja membro por adoção, porque nós somos irmãos de Jesus. Nós somos adotados pelo Pai Celestial e adotados por São José, por vontade do Pai Celestial. Veja, no batismo nós temos essa adoção espiritual, nós somos adotados por Deus, nós somos membros do corpo místico de Cristo e nós partimos exatamente da Sagrada Família na terra para irmos até a Sagrada Família do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos nos preparando para fazermos parte da Sagrada Família do céu. Para nós sermos membros da Santíssima Trindade, é necessário que nós sejamos membros da Trindade terrestre, da Sagrada Família. E São José vai nos ajudar a nos tornarmos verdadeiros filhos, como ajudou a tornar Jesus
um verdadeiro filho. São José fará isso por nós. O caminho para o céu é um caminho pavimentado de virtudes. E quem melhor do que São José para nos ensinar essas virtudes? São José que teve essas virtudes de forma eminente. São José ele vai nos ensinar a amar, a orar, a nos sacrificar e a trabalhar. Ou seja, São José nos ensinará a fazermos a vontade de Deus. São José é uma maneira segura, fácil e rápida para nós nos tornarmos membros desta família. São José é chamado de alegria dos santos. O trono de São José é um trono magnífico. Imagine que grande graça, por exemplo, teve um São Francisco de Assis. Ele ocupou o trono do príncipe dos anjos, que foi decaído, o maior trono do céu até então. No entanto, o trono de São José é um trono magnífico, um trono muito maior do que este trono. E todos os santos, eles se curvam em doce reverência a este santo, que é o maior de todos os santos. Eles se alegram com São José. São José é o maior de todos os santos. São José é o herói dos heróis. E quando nós temos um herói dos heróis deste tamanho, é necessário que se tenha uma habitação digna para que se lembre do seu nome. E é justamente por esta necessidade que surgiu o Oratório de São José, lá em Montreal, no Canadá. Na verdade, uma basílica. E essa basílica foi feita por um santo, foi construída por um santo, idealizada por um santo, Santo André de Bessete. Santo André de Bessete era nada menos do que apenas um irmão. Ele nasceu em 1845, ele veio de uma família profundamente católica, profundamente devoto da fé católica, uma família de 12 filhos, ele era o oitavo dos 12 filhos, e ele fica órfão de pai e mãe com 12 anos, órfão de pai com 9, órfão de mãe com 12, então com 12 anos ele se vê órfão de pai e mãe, e neste momento de orfandade, ele desenvolve uma profunda devoção a São José, ele entrega toda a sua vida para São José. André de Bessete, ele era um menino de pouca saúde, de pouca educação. Ele migra para os Estados Unidos e depois ele volta para o Canadá, onde ele entra para a congregação da Santa Cruz. E ele nunca se tornou padre, ele ficou apenas um irmão leigo. E ele era apenas o porteiro de um colégio dessa congregação. Foi porteiro por 40 anos. 40 anos ele desempenhou essa tarefa humilde, muito humilde. E ele era muito humilde mesmo. Ele se considerava um cãozinho de São José. Mas nessa humildade Deus tinha planos grandiosos para este homem. Ele se torna conhecido em todo o Canadá como um homem santo, um homem piedoso, mesmo sendo apenas um porteiro. E ele, na sua condição de porteiro, ele passava horas rezando com as pessoas que vinham a ele como porteiro, e muitas curas, muitos milagres aconteciam, porque ele rezava por todos e ele dizia a todos: vão a São José. E eles iam a São José e os milagres aconteciam. Foi um homem muito ridicularizado por sua devoção cega, por sua devoção simples de criança. Ele foi ridicularizado por muitos, inclusive até por membros da igreja. Ele foi invejado por muitos, inclusive por membros da igreja, porque ele era uma pessoa muito santa e muitos milagres aconteciam. Santo André Bessete chegou a
chegava a receber 80 mil cartas durante o ano. Ele tinha 4 pessoas para ajudá-lo a ler e a responder todas essas correspondências que vinham do mundo todo, de pessoas que pediam para André Bessette rezar por elas, e em todas as cartas ele dizia: vá a São José, vão a São José. Ele dizia que para invocar São José não é preciso falar muitas palavras, porque São José conhece. São José é pai, São José conhece. E ele manda fazer uma pergunta célebre em todas as situações em que nós estamos vivendo. A pergunta é a seguinte: o que faria São José no meu lugar? Santo André Bessette quis construir um templo dedicado a São José, e ele começou construindo uma capela, uma pequena capela. Em 1904 ele constrói uma pequena capela, e logo em 1924 se inicia a construção de uma basílica enorme naquele mesmo terreno da capela, basílica que seria concluída em 1967. No entanto, André Bessette, ele morre antes da conclusão. Ele morre em 1937, morreu com 91 anos de idade, e ele é considerado o grande apóstolo de São José. Tal nível da santidade daquele homem que 1 milhão de pessoas passaram diante do seu caixão. Santo André Bessette, ele foi beatificado em 1982 por São João Paulo II, e depois ele foi canonizado em 2010 por Bento XVI. Seu dia de comemoração, 6 de janeiro, muito significativamente 6 de janeiro, justamente o dia da apresentação do Senhor, o dia do início da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, do início da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Canadá, justamente por ser dia 6, exatamente esta festa da Epifania, no Canadá é celebrado no dia 7. 2 milhões de pessoas passam por aquele santuário, o maior santuário de São José de todo o mundo. Lá acontecem curas, lá acontecem conversões, lá famílias são restauradas. Coisas do dia a dia, as pessoas vão pedir coisas do dia a dia, e São José alcança os milagres para todos aqueles que vão visitá-lo naquele santuário. Um lugar onde se encontra paz, esperança e consolação. Casa de Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de cada um daqueles que querem se tornar filhos da Trindade terrestre, filhos da Trindade celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.